Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos ao Dois Neurônios Incomodam, número 187, ou Confraria do Condor, número 9. Opa! Está aqui o Condor. Aqui, ó. Voando Meu também. sempre. Está aqui, ó. Meu Condor aqui. Aqui, ó. Tá aqui o Condor. Tá. Condor. Condor em todo lado. Bom, você sabe, na semana passada a gente falou, vai acontecer, aconteceu. Mas eu vou começar pedindo desculpa, porque às vezes, assim, na euforia e no querer falar muito e falar muito rápido, a gente troca os pés pelas mãos, como dizia minha avó. Eu acusei o Fernando Meirelles, diretor de cinema, de ser o cara que perpetrou o filme sobre o Paiva. Eu ainda Rubens estou Paiva. aqui, eu acho que ainda estou aqui o nome. Rubens Paiva. E eu peço perdão porque não foi o Meirelles, tá? Foi o Walter Salles. E é o Salles que é da família do banco, etc. Tal, que eu falei que é de família rica, etc. Aliás, os dois são bem de vida, tanto um como o outro. E não estou falando. Um é mais igual que o outro. Um é mais igual. A fortuna é inimaginável. Só que é o seguinte: é uma coisa que é importante. Eu não estou aqui discutindo a capacidade do diretor, tá? Eu acho que os dois são bons diretores. O Meirelles fez uma série agora há pouco tempo lá nos Estados Unidos que se chama Sugar, que até eu recomendo, veja na televisão. Eu acho que está na HBO, não sei, mas procura, Sugar de açúcar. É bem legal, surpreendentemente legal. Veja até o fim, o final da série é legalzinho, surpreendente. E fez outros filmes bons, o Meirelles. Ele fez Os Dois Papas, que é um filme bom, Cidade de Deus, O Jardineiro Fiel. E o Walter, bom, ele também andou pisando no tomate, mas o Walter Salles, ele já tem... O Meirelles, para dizer assim, eu falei mal, não, esse pessoal todo, eles são de esquerda até por uma necessidade da profissão, porque ali está cercado. Então, não sei se são de esquerda ou não, mas eles advogam. Então, é o seguinte, o Meirelles, para mim, o pecado que ele fez foi aquele filme do Marighella, com Marighella negro. Tá? Aí superou. Virou Berinjela. O Berinjela, em vez do Marighella. E agora o Salles não, o Salles já ele fez o Diário do Motociclista lá, mostrando a história do Che Guevara, como se fosse grande porcaria. Então o cara tá na... Falei certo, falei o nome errado, mas falei certo. Exatamente. O filme, se puder, quanto custa para não ir? É assim, para não ver. Exatamente. Deixa para lá. Ainda mais que dizem que o prêmio foi comprado. Porque falta de recursos dos Salles não existe. Não existe. Bom, bilionário em dólares. E acho que mais de uma vez. Bom, então, antes de entrar na ciranda mesmo, tem coisa para cacete para falar. Antes de entrar, eu queria que o Pedrinho... Porque aconteceu um troço na Bolsa de Nova York. E o meu especialista aqui dos Dois Neurônios está aqui do meu lado. Pedrinho, conta o que aconteceu ontem na Bolsa de Nova York. Se não a maior empresa do mundo, uma das maiores, a NVIDIA, caiu quase que 18% ontem na Bolsa de Nova York, a partir do lançamento de uma nova ferramenta de inteligência artificial chinesa. Eu acho que foi uma coisa proposital para ofuscar um pouco a primeira semana eufórica do Trump. Como quem disse, vou tomar um recadinho, vou derrubar a sua bolsa. Assim. Porque você não pode confiar em coisa chinesa. Eu ouvi um vídeo muito interessante de alguém que perguntou para essa nova inteligência artificial chinesa quais eram os defeitos dela e quais eram os defeitos do comunismo. Ela enrolou e não contou. Então, eu acho que ela só fala o que convém, como todo bom chinês. Né? Enfim, mas eu acho o seguinte, só para aproveitar esse espaço aqui, nós vamos ter uma crise espetacular, porque eu acho que os bancos, como elefantes,
tomaram tiro e estão feridos de morte. Mas como elefante, eles vão demorar um tempo para cair aí, tá certo? Então, por isso que eles querem desesperadamente implantar a moeda digital. Aqui no Brasil seria o Drex, para te colocar a coleira definitiva. E no tempo das torturas espanholas era o garrote vil, tá certo? Essa é a luta que temos para o momento. O Exato. Drex não pode vingar. Aliás, nos Estados Unidos, o laranja lá, ele já... Laranja no bom sentido, né? Ele já tomou providência nesse sentido. Ele disse que o Banco Central americano, ou seja, o Fed, né, não emitirá nota virtual. Não emitirá... Não vai ter digital dinheiro, currency. Não vai ter. Exatamente. Não vai ter. Acabou. Ele já acabou com um monte de aí. coisa. Acabou com a ideologia woke, só tem 2 sexos, etc. Exatamente. O cara está fazendo o trabalho. E só para terminar, se os senhores aceitarem uma sugestão, façam um pequeno estoque de comida que dure um mês, com produtos não perecíveis de antecipar prazo, e vão comendo first in, first out, para que sempre vá repondo Sim. Com novas compras. E sempre tendo um mês de vantagem. Por quê? E não pode contar para ninguém, porque na hora que tiver, por qualquer motivo, dificuldade na reposição dos supermercados, o vizinho que sabe que você tem comida vai saquear a sua casa. Eu vou lembrar uma frase que eu disse em outro programa. A humanidade inteira está a 6 refeições do caos. Exatamente. Faltam comida. Exatamente. E como não há, no momento, nenhuma moeda, papel moeda, com lastro físico, então o lastro hoje é o poderio de intimidação. Os Estados Unidos, como a maior potência militar do mundo, fala, ou vocês vão aceitar o dólar, ou vocês vão tomar taxação de 100% sobre os seus produtos, fora outras ameaças mais brandas. Então vamos começar a entrar na ciranda. Tem coisa para burro para falar, para não estourar muito tempo. É o seguinte, aí tem cara que acha que é o bonzão, né? Então é o seguinte, aí o Trump começou a distribuir os caras ilegais que estavam nos Estados Unidos, mandou para o Brasil, que aqui o Biden também mandava, mas a imprensa aqui estava dormindo na hora. Chegaram de noite, ninguém viu, né? Eu acho que teve uma quantidade enorme de aviões que trouxe imigrantes ilegais para o Brasil. A imprensa não viu. Agora, quando veio os do Trump, não só a imprensa, como aquele levando uísque, foi lá chorar as picuá. Depois, na sequência, houve o caso Petro. Aí o Petro, sem perguntar para ninguém, como todo bom comunista, disse, eu sou mais ó, aqui não desce avião americano. Exatamente. Não, durou 15 minutos. Quer dizer, estamos vivendo numa época que as coisas acontecem com certa rapidez. Online. Exatamente. Então, durou aqui... A bravataria dele durou 15 minutos. Aí o loirão lá falou o seguinte, é o seguinte, então vamos taxar os produtos aí em 25% na primeira semana, 50% na segunda semana, e tem o seguinte, corta já o visto desse pessoal todo aí da Colômbia, os políticos, amigos do político, etc. Exatamente. Bicho... O que ele fez? Aquilo que o antigo presidente da Câmara dos Deputados brasileira, Severino Cavalcante, falou. Mijou na rabichola. Mijou na rabichola. Em 15 minutos. O cara mijou na rabichola porque o problema já caiu no pé dele. Ou seja, o pessoal que cerca ele diz, cara, o que você fez, porra? Tiraram nosso visto. Vai subir. Porque o problema de subir 25%, se o preço das coisas ficar mais caro, para esse pessoal que está no poder, eles continuam comendo a mesma coisa. Por quê? Porque é assim, porque aqui, por exemplo, o Rui Bosta, sabe quem é o Rui Bosta, aquele lá da Bahia? O Rui Bosta deu um pronunciamento, disse, a laranja tá cara como um grapefruit. Então é o seguinte, é a Maria Antonieta do Cerrado, não é do Cerrado, da Caatinga, né? O Cerrado é do outro lado, ali é Caatinga. É a Maria Antonieta da Caatinga, não tem laranja como um grapefruit. Outra coisa, esse governo... Bom, primeiro vou dar uma notícia boa para vocês. Este atual governo acabou. Ele não existe mais. Ele continua em pé. Eu vou lembrar vocês, no corredor da morte, nas células americanas, onde nos estados que tem pena de morte, os caras que estão esperando a sentença, eles são chamados de dead man walking, ou seja, morto que caminha. Esse governo é um dead man walking.
Esse governo é um morto que caminha. Ele só não deitou ainda, não jogaram calo em cima. Mas ele está morto. Então saibam, é uma questão de tempo, é só esperar. É como aquele outro senhor, um tanto prepotente, que é calvo, o que outros chamam Sim. de Glabro. Esse está... É só com os dias contados. Tá, todos eles. Todos Todos. eles. Aqui Você não é o sabe nem seguinte. quando, nem onde, nem como. É como no episódio daquele Os Intocáveis, do Elliot Ness, Sim. que um mafioso um dia entra numa barbearia e vai ser atendido por um barbeiro que era irmão de alguém que ele tinha O matado. cara só passou a navalha no pescoço. pescoço. Então é o Isso aí. seguinte, é uma questão de tempo. Podem ficar tranquilos e não vai demorar. Bom, aí, na sequência, esse atual governo, que eu digo que está morto, diz o seguinte, as coisas estão caras, vamos solucionar o problema, né? É o seguinte, vocês comecem a comprar e vender produtos com data de vencimento Expirado. Exatamente. Exatamente. É o seguinte. Então é o seguinte, dá para o teu filho daquilo, dá para o teu filho, sabe? Dá o produto expirado para o teu filho, para tua mãe, para o teu pai. Come você, cretino, tá? É que nem o calça justa aqui que estava fazendo uma ração tipo de cachorro para dar para os pobres. Quer dizer, pô, é coisa, juro por Deus, né? É coisa de socialista mesmo. Mas o calça justa tem outros defeitos. Tem. Porque ele era o Servídeo do Sul. É o Servídeo do Sul, tem o Servídeo da Amapá também. Exatamente. O Servídeo da Amapá aprontou uma agora há pouco também. Bom, eu vou lembrar, até o fim do programa eu lembro. Mas o Lewandowski foi lá, dá uma de gostoso lá com... Porra, falta de civilidade, de trazer os caras algemados. Bom, explicação ao povo que não sabe. Os que vieram algemados é os caras que já estavam presos nos Estados Unidos, era preso, era bandido, fez algum crime e veio algemado. Os outros não vieram algemados. Mas eu quero fazer mais um comentário, porque a canalice não é, assim, brasileira. Ela não foi inventada aqui. Você vê a canalice... Nós aperfeiçoamos. Ontem eu estava vendo na Deutsche Welle, que é o canal da Alemanha que transmite para o mundo inteiro, eu estava vendo o seguinte, estava tendo uma comemoração dos 80 anos de Auschwitz, lá de que encerraram Auschwitz e Birkenau, que é campo de concentração nazista, onde mataram milhares de judeus. Então tinha judeus do mundo inteiro, uma senhora judia de mais de 100 anos, etc., tal, que tinha sido prisioneira do campo de concentração. E depois uma repórter ficou entrevistando pessoas jovens da Alemanha. A tudo isso, vamos entender o momento da Alemanha. Vai ter eleição agora, daqui a pouco. E vai ganhar a direita. O que os jovens entrevistados, quando perguntavam se... Bom, a respeito dos 80 anos, do fechamento do campo de concentração, etc., temos que ter muito cuidado para que não volte o fascismo agora nessas eleições. Então, veja bem, a direita é o fascismo. Os caras não têm conhecimento e não sabem que o PT da época era o partido do Hitler, o Partido dos Trabalhadores, era o Nacional Socialista partido. Então, o Hitler, que vocês dizem, não era um cara de direita fascista, não. Ele era um cara nacional socialista, tá? E ele é que fez a barbaridade. E agora eles chamam a gente disso. De fascista. Agente de fascista. Então, e vai ganhar a direita na Alemanha. Mas a cabeça dos jovens, temos que ter muito cuidado, porque no mundo inteiro os fascistas estão voltando ao poder. Então, quem são os fascistas? Trump é fascista, Milei é fascista, Bolsonaro aqui no Brasil é fascista, Bukele é fascista, a Meloni lá na Itália é fascista. O da Hungria também o da é Hungria, fascista. Como é? Borzogano? Não. Erdogan é o turco. É o turco. Lá é Orbán. Orbán. Isso, O Orbán da Hungria também. Então é isso. E eles fazem a cabeça da juventude. Não temos que brigar com isso. Deixa correr. Deixa correr porque a coisa está indo bem. Deixa correr. Bom, não tem laranja como a grapefruit, é isso aí. Aí, algum economista, deve ser discípulo do Maldade, né? Diz que eles... O cara diz no discurso lá, eu acho que foi o Rui Bosta que disse, agora, vocês me desculpem, olha, deixa eu explicar uma coisa, esse programa aqui é o seguinte, a gente vê as coisas e conta para vocês, tá?
E daí vocês pesquisem. Quer dizer, a gente não é dono da verdade. Tá? A gente viu, talvez vocês não tenham visto, então chama atenção para os highlights. Quais são os highlights da semana? É o que a gente fala aqui. Aí você vai e procura para ver se a gente está falando a verdade ou não, tá? É isso. Eu, na minha infância, falava, aí é o Rintim, que era o Cabo Russo e o Rintim. Eu lembro, estava na França, e na França passava ainda... Isso, estou dizendo quando eu tinha 25, 26 anos. Estava na França e nessa época, na televisão francesa, ainda passava, domingo de manhã, passava as aventuras de Rintintim. E eu lembro perfeitamente, porque às vezes eu via, não tinha que fazer domingo de manhã, era assim, la radio-télévision française a le plaisir de présenter les aventures de Rintintin. É isso. Rintintin. Era a pronúncia francesa. As aventuras de Rintintin. Bom, aí é o seguinte, depois desse momento lúdico, voltamos à carga. Então, alguém, eu acho que foi o Rui Bosta, porque é típico desse, que, bom, tá faltando laranja no mundo inteiro, tá? Voltamos às laranjas, né? Que tá na moda, porque o laranjão agora é presidente. Exatamente, tá certo. Os Estados Unidos, que é um grande produtor de laranja na Flórida, etc., não teve, a produção não foi grande. Esse aqui no Brasil, ano nevou na Flórida, só para vocês saberem. Nevou. Eu tive uma vez lá e também nevou. Às vezes neva na Flórida. Isso já foi uns 40 anos atrás, mas nevou. E agora está nevando de novo. Eu não me lembro onde nevou. Mas é perto de Miami. Perto de Orlando. Não é tão perto de Miami. Miami está mais no sul. Aí ele disse, então, mas que eles não adianta reduzir imposto de produto importado, etc. Aí eu acho engraçado, porque eu penso aqui com meus botões. Por que eles não reduzem as taxas de impostos do produtor brasileiro? Para que a gente possa... No meu caso, continuo hoje como laranja, etc. Eu comprei suco de laranja. Mas tem gente que não vai poder comer laranja. Daí come grapefruit, né? Como a Maria Antonieta falou para o povo, se não tem pão, coma um brioche. Exatamente. Aí tem uns troços legais acontecendo no mundo. Por exemplo, esse fogo todo que pegou em Los Angeles, uma das casas que queimou até o chão é do DiCaprio. Do babaca que queria salvar as girafas da Amazônia. E os elefantes. Os elefantes também. Exatamente. Parece que o prejuízo do idiotinha hollywoodiano está por volta de 700 milhões. De dólares ou reais? Eu não acho que deve ser de reais. Não sei, de dólares é muito dinheiro. Tá certo. Mas mesmo assim, entre carros e mansão e... Perdeu um montão. Perdeu o Playboy. Perdeu o Mané. Perdeu o Playboy. Mas ele perdeu o Playboy, mas ainda tem muito ainda para... Deve ter. Bom... Dizem que é vídeo também. Então, mas... não sei para que ele vai usar tanto dinheiro. Para naufragar de novo? Para naufragar, no Titanic? Então vamos falar de queimada, né? Enquanto aquela tartaruga ninja lá fala só M. Aí é o seguinte, a área queimada no Brasil em 2024 aumentou 79%. E tartaruga ninja, eu vi outro dia ela numa audiência lá do Congresso, o Nicolas descendo a lenha em cima dela, a mulher sem responder, dizendo que aquilo era mentira, etc. É isso. Agora, autorizar a exploração de petróleo na área equatorial, aí não pode. Por quê? Porque vai baixar o preço do combustível no Brasil, o Brasil volta a ser autossuficiente em petróleo, porque do jeito que está, daqui a alguns anos, 10 ou 15 anos, esgota o campo todo da bacia de Santos. E aí tem que voltar a uma coisa que é importante. O Brasil tem que trabalhar, e nós, brasileiros, temos que trabalhar pela autodeterminação do país. A gente não pode ficar dependendo de fora em nada. Por exemplo, hoje quem manda aqui na porcaria é a City de Londres, tá? Só não sabe quem não quer saber ou quem não teve educação, sabe que aqui a gente, os caras que estão aí, quem está querendo... Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para ficar claro. Essa história de empichar o Lula, eu vou repetir aqui. A gente, eu digo, o povo brasileiro empichou o Collor, deu no quê? Deu no quê? Deu merda. Bom, empichou a Dilma, deu no quê? Deu merda. Vai empichar esse cretino aqui, o Carniça, quem que vai entrar? O grande merda.
Que é o... Picolé de chuchu com mel. Então é o seguinte, gente, não tem essa de empichar, tem que esperar que aconteça alguma coisa, tipo assim, que o Elon Musk, o Trump, etc., tirem a carta do baralho que mostra como é que foi a eleição de 2022, e aí acaba com queima a lona do circo, tá? Com palhaço dentro. Exatamente. Porque é o seguinte, na hora que mostrar o que aconteceu aqui, aí pela Constituição, claro, vai ficar barato? Não, não vai ficar barato. Os caras não vão largar o osso assim, opa, deu ruim, vamos sair de fininha, Pantera Cor-de-Rosa pela esquerda. Não vão. Eles vão encarar. E aí, Pedrinho, para nossa discussão, e para você dar opinião também, eu fico pensando e vamos discutir um pouco sobre isso. O Loirão mandou os caras de volta para Colômbia, deu aquela caca, os caras entraram. Mandou aqui para o Brasil, levando uísque, foi lá, estão tratando mal os brasileiros. Isso, estava todo mundo dormindo durante o governo Biden. Ninguém falava nada. Chegaram, parece que foram 32 aviões, verifiquem, não sei, de gente que foi mandada de volta. Deportados no governo Biden. Ninguém falou nada. A imprensa estava toda dormindo, os ministros também. Então, os ministros podiam estar fazendo outra coisa, mas tudo bem. Não podiam não estar dormindo, podiam estar bem acordadinhos, mas estavam fazendo outra coisa. Então, fornicando o povo brasileiro. Exatamente. Então, não quis dizer, mas já que está dito. Aí, então, é o seguinte. Eu continuo dizendo, que eu já disse em programa anterior, que a pedra de toque da mudança toda é a Venezuela. Por que o Trump não mandou um avião levando... Tem uns troços lá nos Estados Unidos que eles chamam... É como aqui no Rio de Janeiro, nas favelas, tem o bonde do Tigrão, o bonde do não sei o quê, que é os caras que descem do morro com os carros lá e assalta todo mundo e apavora, tudo cheio de arma. É um arrastão legal. Arrastão, Lá nos Estados Unidos chama, se não me engano, é o Trem de la Água. São um bando de terroristas venezuelanos, canalhas, apavorando por todo lado. Por que o Trump não mandou para a Venezuela? Então, eu fico pensando, e aí vamos discutir o assunto. Pensando o seguinte, não mandou porque se ele mandar, até onde eu penso, ver se o Pedrinho concorda, se ele mandar, o podrão vai dizer, aqui não desce o avião, e avião não é como carro. Então, você não chega e encosta. Não, avião você tem que ter autorização para pousar no aeroporto, senão pode dar merda. Para ter outro avião na pista, você tem que ter autorização. O avião é outro troço. Então, como é que faz? O Maduro vai dar uma de gostoso e vai dizer, não, aqui o avião não desce. Aqui o avião não desce. Ou ele arrega. Se ele disser aqui o avião não desce, como o Trump já mudou a nomenclatura das coisas, então já chamou de terrorista aos caras do narcotráfico, narcotraficante é terrorista. Então, ele teria que, no mínimo, invadir a porcaria da Venezuela aqui. Desculpa pela porcaria, porque eu gosto do país e dos venezuelanos. O problema é o podrão. Ia ter que invadir aquela porcaria e meter um pé na bunda dos cubanos que estão lá, que tem mais general no exército que soldado, né, na Venezuela. Então, eu acho que isso aqui está dando um tempo para ver como é que faz. Quando fizer lá, porque aí, Pedrinho, aí tem o seguinte... Aí a coisa está tão louca que o cara já chamou uma reunião, é o 26º, se não me engano, encontro do Fórum de São Paulo em Brasília. Chamou a bandidagem toda nessa quinta-feira. Hoje é terça. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Seria uma boa oportunidade de terminar com essa porcaria. Porque vai estar todo mundo lá. Tô avisando, todos os bandidos vão estar tudo no mesmo lugar. É que nem o Alibaba e os 40 ladrões. Está tudo dentro da caverna, tá? Exatamente. Então... E outra coisa que eu quero dizer para você. Tem gente, até de bem intencionada, convidando para uma grande manifestação em março. Dia 16. Isso é coisa... Bobagem. Não funciona. Não vai. O que funciona é todo mundo ficar quietinho em casa, não tirar o caminhão da garagem, não tirar o automóvel da garagem. Bom, aí vem o seguinte, não tirar o caminhão, não tirar o automóvel, a gente pode. Agora, não tirar o caminhão, a maioria dos caminhões estão na mão de um cara, que é um dos caras aí, que, aliás, a gente vai chegar nesse ponto, tem tanta coisa hoje.
vocês não sabem, mas 14% do território nacional, eu tenho em quilômetros isso, eu preciso achar aqui, mas em 14% é 1 milhão de quilômetros quadrados, tá bom para você? Tá bom para tosse? Tudo isso está na mão de um cara, Tércio Borleng Júnior. Esse cara, em Davos agora, o Canissa estava lá e assinou, entregou a área indígena toda que está pegando fogo. Que está pegando fogo para uma empresa que é de gestão, que é desse cara. Mas esse cara também é a Ambipar. A Ambipar, só para vocês terem uma ideia, ontem ou anteontem, agora não tenho... Não, ontem, segunda. Ontem ela deu um salto bárbaro na Bolsa aqui em São Paulo. Por quê? Por causa dessa assinatura do Lula lá. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aí, essa Ambipar é uma empresa de compliance. Ou seja, é para cuidar dos índios, para que não terem incêndios, para ensinar eles a cultivar a terra, etc. Quero comer com garfo e faca. É tudo bonzinho. É o seguinte, só que essas terras indígenas são as terras que os caras nos roubam há anos, que levam o nosso nióbio comprado a preço de porcaria aqui, preço de banana, e depois vendem carésimo lá fora, todos metais raros, terras raras que são usadas para bico de foguete, avião ultrassônico. Indústria bélica e aeroespacial. Então, é o seguinte, vai estar tudo na mão do cara, que é também o cara que é, se não me engano, ele é CEO de uma espécie de sindicato de caminhões, etc. Aí não vai parar. Porque é o seguinte, o cara que pode parar o caminhão é o dono do caminhão. Agora, quando esse caminhão que transporta os bens, etc., são 200 caminhões que pertencem a uma companhia que é do sindicato e que esse cara está na cabeça, não para. Mas ainda estamos num ponto que não somos escravos. Só o motorista vai lá, tá ótimo, o senhor é dono do caminhão, mas eu não vou dirigir. Mas ele arranja outro. Porque todo mundo morrendo de fome. Quem sabe ele arranja os melancias que estão agora roendo em melancia tem a dar... roendo em bira. Uma coisa eu vou dizer para vocês. Infelizmente, o nosso exército é uma porcaria, tá? Porque os que estão de pijama também, que é os da antiga, os da escola antiga, aqueles que fizeram em 64, etc., podiam fazer agora também e não fazem. Então, não fica falando, não fica indignado. Fulano de tal, general não sei das quantas, que boa gente, está indignado com a situação. Indignado estou eu, cara pálida. Vocês não fazem nada, vocês é que tem que fazer. Mesmo estando de pijama, vocês podem chamar na chincha esses que estão aí. Então, os bandidos têm nome. O Figueiredo, o neto do general, ele, na época, em 22, na eleição, ele deu o nome e sobrenome dos 5 bandidos que estavam por trás do golpe. E esses sim deram um golpe. Esse foi o golpe. Se amotinaram contra o então presidente da República e se recusaram a cumprir as ordens do chefe das Forças Armadas, que era para decretar o artigo 142. Mas isso, veja só, isso que eu acho que as pessoas não entenderam. A maior vergonha de todas é quando um general de 4 estrelas, com uma bela folha de serviço ao país, se acovardou mediante os bandidinhos da Polícia Federal que foram lá prendê-lo para defender a sua honra, a sua família e a sua farda. Ele tinha, no mínimo, que ter resistido à bala. Não como Roberto Jefferson fez aquela bravata que ele atirou no carro. O dia que o primeiro sujeito que estiver cumprindo uma ordem legal tomar um tiro, acabou essa farra. Porque todos os outros vão saber que estão sujeitos também. Aí, Pedrinho, voltando ao Fórum de São Paulo, que vai ser em Brasília, o tema dessa reunião, chamada aparentemente de urgência, é integração regional para avançar a soberania latino-americana e caribenha. Sobre quem? Sobre os fascistas. Então, é isso. Isso é uma reunião de terroristas, são só terroristas, e eu vou dizer uma coisa,
Tá na bica do corvo o seguinte, o Carvajal, lembra? O Poio, ele Poio, que Era um estava preso... general, ficou preso na Espanha, agora foi para os Estados Unidos. Que era assessor direto lá do Podrão, na Venezuela, que entregou que toda a maracutaia para eleger o Carniça aqui, e veio o dinheiro do narcotráfico. Quer dizer, estamos num estado, ditadura e narcotráfico, é um narco-estado o Brasil hoje. Então, eles vão estar tudo reunido em Brasília. Eu estou avisando, está todo mundo reunido lá, tá? Está todo mundo junto. Isso aí. Bom, aí... Precisam ler o Maquiavel. Ele um dia, se eu não me engano, em Sinigalha, tomou conta de todos os inimigos que, por imprudência, estavam todos reunidos. Pronto. Bom, eu quero falar de uma coisa que eu acho que pouca gente sabe. Bom, isso não. Antes disso, porque eu estou vendo aqui no meu caderninho, tem tanta coisa. O Bibi, lá no Itanhaém, ele determinou até amanhã, hoje é 29? Não, amanhã é 29. Não, hoje é 28. 29, então amanhã é quarta, quinta. Até quinta-feira, a ONU tem que se arrancar de Jerusalém, lá, aquela UNRWA, que era onde estava na faixa de Gaza os terroristas todos lá. A ONU dava abrigo aos terroristas. Exatamente. Então agora sai chispado. Pois o Trump não falou que se não devolvesse os reféns que estavam na mão do Hamas até tal dia, eles iam ver o inferno. Só falou isso. O que aconteceu? Devolveram os reféns. Já em condições péssimas de saúde, muitas mulheres estupradas, homens mutilados, tudo, mas devolveram. Por quê? Porque a hora que você abre a porta do inferno, tem um cachorro, 3 cabeças carecas, que é o Cerberus, aí ninguém para mais. Agora, Pedrinho, uma outra coisa, porque assim, enquanto tudo isso acontece, né, fogo para todo lado, foguete, etc., tal, tem uns caras que avançam. Exatamente. Que eles te cuida, senão a onça avança. A onça te avança. A onça se chama Ana Cristina Toniolo. Acho que você não sabe disso. Não. Porque isso aí eu que sou um cara sem vergonha que fico procurando essas porcarias. Então é o seguinte, esta senhora, ela é filha do almirante Otto Pinheiros. Esse Otto Pinheiros teve nos governos do Lula, tudo, etc. Tal, e ele era um monte de coisa. Ele era assim, ele era Otto Pinheiros. Primeiro ele está metido com a história daquele submarino atômico que até hoje ninguém viu. Exatamente. Tá? É igual o manto de ouro do rei, que só o menininho viu que o rei estava nu, só isso. Olha, o submarino atômico, faz muito tempo que eu ouço falar disso. Meu cabelo não era totalmente branco quando começou essa história do submarino atômico. Aí venderam as centrífugas para o Irã, para eles fazerem coisa pacífica. Fizeram um monte de coisa. E aí esse cara teria recebido dinheiro de propina e aí ele entrou em 3 operações da Federal na época da Lava Jato. Ele pegou a Operação Radioatividade, a Operação Lava Jato e a Operação Pripyat. Só não operou a vesícula. Pripyat. Então, e ele foi preso e foi condenado eu tenho tudo anotado aqui para não falar bobagem. Ele foi condenado a 40 e poucos anos. Né? Durante a operação. A operação foi 400, mas está solto. Bom, aí é o seguinte. Aí caiu para o TRF da 2ª Região, que reduziu a pena para 4 anos. É engraçado, porque os detalhes. Engraçado o detalhe. Ele pegou 40 e tantos anos. Aí o TRF disse, não, tá bom deixar ele 4 anos... 10 meses e 10 dias. Não é lindo isso? Claro. É 10 meses, é como marcar a hora. É como médico, que você marca uma consulta e aí a secretária fala, então o senhor está para as 15 horas, 32 minutos e 15 segundos. Eu vou ser atendido às 6. Às 6, exatamente. Então é isso. E lamba os queixos. Lamba os queixos, exatamente. 4 anos, 10 dias. Mas essa pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias, foi substituída por uma restrição de direitos, ou seja, ele está atualmente em liberdade. Então, a filha pediu uma devolução de um dinheiro que estava bloqueado dele,
Deixa eu ver a quantidade que era. Eu tenho a quantidade aqui. Eu tenho que achar, mas... Olha, é uma quantidade, são alguns milhões. É porque nunca é menos que milhão, né? Exatamente. Ele devia se referir ao Malbataan, que escreveu... 58. 58 milhões. 58 milhões. Mas agora com a ela alta pediu do a dólar, devolução. Não, e sabe... Não é nem 10 milhões. Sabe aonde de vai dólar. cair isso aí? Provavelmente, No né? Pix. Vai cair no STF. E adivinha o que vai acontecer? Vão liberar. Ela vai receber os 58 Não sei milhões. se integralmente, porque sempre tem uma taxa de pedágio. Ah, sim, mas já está... pois é. Então, assim, bom, isso está acontecendo enquanto todo esse resto está acontecendo, então você não sabe disso. Eles estão perdoando esse tipo de coisa. Enquanto isso, aquela senhora que escreveu Perdeu Mané na estátua lá pegou 17 anos. Isso. É isso. O cara que roubou, meteu a mão. E eu quero ver, tem mais coisa aqui. Ela acionou a justiça para repatriação, porque é dinheiro que está fora. Alhures. É o Banco Alhures. 58 anos. Da Suíça, está na Suíça. Já sei como é que está. Tem um livro escrito há de... muitos anos, chamado A Suíça Lava Mais Branco. E é dinheiro de propina. Então é isso. E atualmente tem liberdade graças a habeas corpus dado por quem? Não sei. Não importa. Vocês procuram para saber. Acho agora, que houve um erro aí. Habeas corpus. Habeas corpus. Eu vou dar o nome da senhora, dessa alma boa de Setsuan aqui. Chama-se Ana Cristina Toniolo. Tá? Ela está com o nome, deve ser do marido, né? Do marido. Que é filha do almirante Otto Pinheiros, que teve cargo num monte de lugar aí nos governos do Lula, teve muito lugar para meter a mão. Tá? Tinha muita gaveta para botar a mão dentro. Será que existe um aparelho metamanômetro? Não deve existir. Para medir quanto você meteu a mão? Não devia existir, né? Bom, aí eu assisti na BBC uma discussão sobre essa história de mandar os caras de volta para o país, na BBC em Londres. Tá? Então tinha um cara que era republicano, né, um americano, mas em Londres. Tinha uma mesa de discussão, 2 pessoas e a repórter no meio. E o outro cara era um democrata e estavam discutindo. Então, o democrata disse o seguinte, que ele ficou muito chocado. Eu gostei disso, eu vou falar porque isso é lindo, né? É tierno, né? O cara falou, eu vi na televisão uma criancinha embarcando no avião lá no C-140, não sei, aqueles aviões de transporte, com um ursinho na mão, chorando, etc. Uma coisa de romper o coração. Esse homem não tem sentimentos, se referindo ao Laranjão. O Laranjão, então eu peguei lá as palavras certas. Ele não tem sentimentos e ele não tem empatia. Definição de uma pessoa que não tem sentimentos e não tem empatia. É um psicopata. Então o cara chamou o presidente dos Estados Unidos de psicopata. É um cara que não tem sentimento, nem ele mata as pessoas e ri, não dá nem aí. É como um careca conhecido. Exatamente. Então tá. Bom, o pessoalzinho que entrou sem permissão nos Estados Unidos é praticamente... Eu, na época que morei no Chile, tinha 15 milhões de habitantes no Chile. Nos Estados Unidos entrou um Chile. 15 milhões. Quase, não entrou 15, entrou 12 milhões. Mas entrou bateu na trave. Quase que um Chile de imigrante ilegal nos Estados Unidos. Então tem que fazer alguma coisa, sinto muito. Com a vista grossa daquele grosso do bidê. Bom, daí eu já falei, o Carniça entregou 14% das terras indígenas, que os caras vão evitar incêndio. Exatamente. Você acredita? Escreve pra gente, escreve pra mim e o Pedrinho. Você acredita que os caras vão ficar cuidando de 1 milhão de quilômetros quadrados do Brasil? Esse cara vai cuidar por causa que ele está preocupado com a natureza. Vai jogar água com conta-gotas. Assim, e vai cuidar dos índios. Outra coisa que ninguém explicou. Perguntaram para os índios se eles queriam que alguém fosse lá, porque a terra é do índio. Como é que o Lula vai lá e dá a terra do índio para esse cara cuidar? Tem que perguntar para o índio. Sabe aquele índio que andava com o gravador? O Juruna. Juruna. Esse faz falta ainda. Os Jurunas que lá juraneiam, não juraneiam.
Era um pilantra do cacete também. Bancado. Ele era... Eu acho que... E tem um outro que tem um beiço de madeira. Esse mora na França, num dos lugares mais caros do mundo. Avenue Foch. Isso, Bom, aí é o seguinte, que o objetivo dessa coisa é essa agenda da ONU, a ODS, que é Desenvolvimento Sustentável. Então, é engraçado porque é o seguinte, Pedrinho, o Lula é comuna, ele é todo comunista. Ele é um cara pois é, mas ele é socialista. Se diz. Tá, e o governo dele é estatizante, porque todo governo de esquerda é estatizante. Exatamente. Já o Mussolini dizia lá, como é que é? É o Estado e Tudo Estado, dentro do Estado Estado, e nada Estado fora e para do o Estado. Estado. Exatamente. É assim que eles pensam. Exatamente. Como é que um cara que tudo ele pega e terceiriza para uma empresa privada 14% do território nacional? Parece a história do português, que caiu uma nota de 50 euros na privada e ele ficou em dúvida se pegava ou não, porque já estava servido. Ele pegou outra nota e jogou também. Eu disse, por 50 não põe a mão, mas por 100 eu pego. Perfeito. Então, quer dizer, esse cara que é tudo Estado por Estado, esse cara terceirizou para uma companhia de um cara bonzinho que vai cuidar dos índios. Exatamente. Né? E que teve as ações que deram um salto na Bolsa. Isso é só o começo, porque... Você que é publicitário tinha um jingle que era parabéns e talco rosso. Tá Exatamente. Ele vai entrar com talquinho no bumbum do índio. Aí o jornal francês lá, acho que é o Le Monde. Eu acho que é o Le Monde, é o Le Monde. Deixa eu ver qual é o jornal mesmo, porque esse jornal tinha uma versão no Twitter, né, no X. Tá certo. Ele agora tirou, ele é todo de mal, sabe? Vai ver com aquele revista satírica, o Charlie Hebdo. Que os muçulmanos foram lá, mataram todos, um ou dois que escaparam. Chegando no fim, temos que correr. Então é o seguinte, eu vi um vídeo, procurem. Eu vi um vídeo. O cara chama o senhor Arnaldo. O senhor Arnaldo é de Januária. Januária é aquele lugar que faz aquela pinga legal, né? Então, o senhor Arnaldo trabalhou com carniça na Vilares, quando ele tinha os 10 dedos. E o senhor Arnaldo dá um depoimento para um cara dizendo assim, ele chegou um dia e disse, eu não vou trabalhar mais. E ele saiu para fazer outra coisa, quando voltou ele tinha decepado o dedinho. É isso aí. E vive disso até hoje. E aí pergunto para o senhor Arnaldo, e você gostava dele? Ele fala, não sou amigo de bandido, de ladrão. Exatamente. O senhor Arnaldo é uma pessoa que... Se tivesse decepado o dedão, nós poderíamos chamar aquele autor de livros infantis pornô, que era Onde Enfiar o Pequeno Polegar. Exatamente. Bom, eu quero achar qual é o jornal aqui. Bom, não, o legal é o seguinte, os caras não se dão por vencido. Hoje, se não me engano foi hoje, tá? Isso aqui é novinho. O Ministério das Relações Exteriores convocou o encarregado de negócio da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para explicações no Itamaraty. Agora, o gozado é o seguinte, a reunião já teve. E os desdobramentos ninguém sabe. É que nem as despesas da Janja, do Lula, que tem segredo de 100 anos. Quer dizer, devem ter tomado uma enxovalhada do cara e ficaram quietinhos, né? Então, deve ser o incão regado de negócios, porque hoje o nível de tratamento é de cão para cão. Né? Um é cão descendente, o outro é cão burão. Na página, eu estava vendo, porque eu fui ver, na página, tem uma página do PT e tem uma página daquele Brasil 247. Se você soma 247, é 13, né? Página do PT. Esse 247 é do PT. Agora eles estão brigando com o Lula. O 247 está virando a tropa auxiliar mancomunada com a extrema-direita. Mas é o seguinte, aí em cima na página, que está falando da reunião de quinta-feira, está escrito assim, saiba como compreender e enfrentar o fascismo na era das redes sociais. Eles estão desesperados porque é o seguinte, os jornais acabaram, a mentira oficial acabou, enquanto tiver rede social,
o mal não progride. Então, eles têm que fechar a rede social. E aí, por fechar a rede social, chamaram os caras representantes do Facebook, do YouTube, etc. Os caras não foram. Eles estão indignados. É isso, lembrei. O Servídeo lá do Amapá entrou com um pedido para pegar esses caras todos, sacanear, porque, os caras foram chamados e não foram. Os caras não foram. Não foram. Simplesmente não foram. Exato. Eu lembro do Woody Allen. Fizeram assim. Lembro do Woody Allen que tinha um ditado, uma frase que dizia assim: imagine que eles deem uma guerra e ninguém compareça. Exato. É mais ou menos isso. Eles deram uma guerra e ninguém compareceu. Eu não lembro se é o Le Monde, eu não estou achando, mas eu vou Figaro. achar. Não, o Figaro não é. Não sei. Eu só li o Figaro. Por causa da ópera, do Barbeiro de Sevilha, que era o Fígaro. Fígaro. Tinha o Pica-Pau que cantava, também era legal. Fazendo a barba do Foca. Exatamente. Por isso que eu digo, o careca que se cuide, não vá fazer barba em barbeiro que use navalha. Exatamente. Tem Pode uma pegar outra peça, um Pica-Pau, o Woodpecker. Navalha na Carne, aqui é uma obra-prima nacional. O Navalha na Carne é de um comunistinha sem vergonha. Exatamente. Mas prova do próprio veneno. O ditado em latim é o seguinte: venenum vipere, veneno vipere pugnatur. Só isso. É isso. Traduz, Pedrinho. Veneno de cobra se cuida com veneno de cobra. Exatamente. Bom, é o seguinte. Para terminar o programa, já está com muito tempo, mas é o seguinte, tem que falar. Essas delações do Cid, que é um pinga-pinga inacabável, é como um vazamento de caixa, porque vazou o negócio, é um pinga-pinga, vai vazando conforme a necessidade. Então, Eduardo Bolsonaro e Michele foram lá para a posse do Trump, já arranjaram que eles estavam metidos naquele golpe que faltou o táxi para dar o golpe. Exatamente, tá certo. Hoje, eu vi a Polícia Federal, eu acho que é Andrei que chama o cara, que é o chefe da Polícia Federal, disse que não tem substância nenhuma que possa provar que eles tenham qualquer coisa a ver com o golpe. Então, estão atirando para todo lado e estão se ferrando de todo lado, então vão fazer essa reunião quinta-feira. Atenção, tem reunião quinta-feira. Vamos chamar aquele moço Brasília. cubano que agora é secretário de Estado, o Marco Rubio. Tá aí a oportunidade. Oportunidade, cara. Tá tudo na caverna. Prenda um e leve 10. Tá tudo na caverna do Alibaba, cara. Só falta chegar o Alibaba. É isso aí. E dizer abre-te Sésamo e fecha-te Sésamo. Fecha-se Sésamo. Junta e leva. Exatamente. Beijo para todos. Muito obrigado. Escrevam pra gente, digam se vocês estão comendo laranja ou grapefruit. Teve muito mais visualizações esses nossos últimos programas. Não tem comentário, que o pessoal acha que fica assim. Não, tem comentário. Eu vi uns comentários, bons comentários, foi excelente. Não precisam fazer bons comentários. Vocês aí que se sentiram atingidos, né? Vocês podem reclamar, xingar, fazer o que quiser. Vamos levar da mesma maneira. Mas tinha antigamente uma lei que você, em caso de perigo, só podia gritar: aqui deu rei. Aqui deu rei. Se você não falasse isso, você estava cometendo um crime de lesa majestade. Exatamente. Muito bom. Pedrinha Cultura, e o nosso programa vai ficando por aqui. Olha, a gente não sofre de solidão, mas a gente ficaria muito feliz se vocês comentassem com a gente. Então, dedinho para cima, dedinho para baixo, o que quiser, façam o que quiser. Dedinho. Dedinho lá, não. É para cima ou para baixo, só. Alhures, não. Não. Beijo para todos. Até o próximo. Olha, cada dia tá ficando melhor. Tá ficando melhor. Compra pipoca. Compra pipoca, um refrigerante e continua assistindo. Tá? Lembrei daquele música, Pistão de Gafieira. Aí o pistão tira a surdina e põe as coisas no lugar. Então tá bom. Beijo para vocês. Tchau. Até o próximo.